Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Camille Carvalho e hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que parece simples, mas que mexe lá dentro do nosso coração, que é o desapego dos livros. Desde muito nova eu sempre gostei de livros. Minha família sempre me incentivou, meus pais sempre compravam livros. Eu sei que antigamente era mais complexo, né? A compra de livros era uma coisa assim um pouco mais difícil. Hoje eu tenho a impressão que isso se popularizou, apesar do baixo índice de leitores no Brasil. Eu acredito que tenha se popularizado, mas talvez a compra do livro, eu não sei. Será que as pessoas que compram tantos livros leem esses livros? E também, seria algum problema a pessoa não ler os livros que compra? Ou seria um problema a pessoa querer ter uma biblioteca em casa, um monte de livros que não leu ainda e que está ali para quem sabe um dia? Eu sei que esse é um assunto muito discutido por aí, muito debatido, e eu não tenho uma opinião formada sobre isso, então vou me abster de dar minha opinião sobre essa questão. Mas o que eu venho falar hoje com vocês é mais sobre o desapego com os livros, sabe? Porque eu gosto muito de comprar livros. Quando eu estou em algum hiperfoco querendo aprender muito sobre algum assunto, eu saio comprando muitos livros sobre o assunto. Eu leio muito. Eu tenho uma preferência pelos livros físicos, então eu gosto do papel, gosto de pegar a minha lapiseira com minha régua, sair marcando tudo, puxando seta, escrevendo. Eu tenho esse hábito com os meus livros. Eu acredito que quando eu compro um livro, eu estou comprando tipo um caderno com aquele conhecimento. Então, aquele livro, ele vai ser tipo o meu caderno onde eu vou anotar de tudo nele. Porém, tem uma questão também, que é o desapego. Quando aquilo não faz mais sentido, o que eu faço? Eu deixo na minha estante como uma memória de quem eu já fui? Ou eu passo adiante para alguém que queira ler? Doar um livro, desapegar de um livro, principalmente os livros que a gente leu. Aí tem duas categorias, né? Tem aquele livro que a gente comprou, nunca leu, e olha na estante e fala: por que eu comprei esse livro? Eu tinha interesse nesse assunto naquela época, mas se naquela época que eu tinha interesse eu não li, hoje que eu não tenho mais interesse, eu vou manter aqui? E se o interesse voltar? Então tem várias questões relacionadas ao apego ao livro, até porque o livro ele é um símbolo do conhecimento. Então ter aquela estante cheia de livros também significa: olha como eu sei, mesmo que não tenha lido tudo, mas transmite como um símbolo. Então aí também a gente fala de comunicação. Uma estante cheia de livros, fotografias de estantes cheias de livros também comunicam um saber, um conhecimento, uma pessoa culta, uma pessoa que gosta da leitura, mesmo que não tenha lido todos os livros. E na minha opinião, a gente não precisa ler todos os livros que compra. Eu gosto de ter uma estante com livros que eu ainda não li, porque eu sei que em determinado momento eu vou olhar para aquele livro, eu vou querer ler e eu vou fazer uma leitura talvez muito mais profunda e interessada do que no momento anterior. Eu acredito que cada livro tem o seu tempo certo para ser lido. Mas quando a gente fala de doar livros, a gente não está falando da mesma forma que doar uma roupa, né? A roupa você usa, você, às vezes a roupa já deu o tempo que tinha que dar, ou então a gente muda de estilo, ou a gente comprou aquela peça e não conseguiu combinar com nada no nosso guarda-roupa e acaba olhando para ela e falando assim: eu não vou usar, não vou usar mesmo. Deixa eu ser sincera comigo mesmo, eu não vou usar essa roupa. E é mais fácil da gente desapegar. Por isso que a maioria dos métodos de organização de armário, de destralhe, sempre falam assim: comece pelas roupas, porque a roupa não tem tanto apego sentimental. Claro que tem, mas não é tanto quanto, por exemplo, para uma pessoa que ama livros, desapegar dos seus livros. Sobre destralhar livros. Primeiro que eu uso às vezes esse termo destralhar para roupas, para papelada, mas eu às vezes penso assim: poxa, é um termo correto, né? A gente está lidando isso como se fosse uma tralha. O que é tralha? A gente meio que diminui o objeto para que ele se torne na nossa mente uma tralha, que a gente possa conseguir desapegar dele, né? Mas vamos colocar assim: desapegar, em vez de usar o termo destralhar. Eu acho que pelo menos uma vez por ano eu faço uma super organização nos meus livros, vendo os livros que fazem sentido manter e aqueles que não fazem mais sentido. Eu já guardei muitos livros dentro de caixas ou de sacolas de papel, porque eles carregam uma memória de quem eu fui no passado.
Eu tenho uma série de livros, por exemplo, que fizeram parte da minha vida lá em 2008, 2009, quando eu morei em São Paulo, quando eu trabalhei e pesquisei com um determinado assunto. Eles estavam dentro de uma sacola de papel, guardadinhos ali em cima do meu guarda-roupa. E eu olhei aquela sacola e falei, o que tem aqui dentro? E aí eu tirei esses livros e eu falei, eu não acredito que eles estão aqui ainda. E eu pensei, poxa, mas eles fazem parte de quem eu fui, eles fazem parte de quem eu sou, eles contam a minha história com esse tema específico. E foi quando eu parei e me perguntei, mas eu preciso que livros lembrem de mim quem eu fui ou quem eu sou? Eu preciso desses livros para contar a minha história? E foi nesse momento em que eu pensei, eu acho que eu vou desapegar deles. Mas eu vou desapegar dando de presente para uma pessoa que vai fazer bom uso deles, porque essa pessoa gosta desse assunto, essa pessoa pesquisa sobre esse assunto e está envolvida também em sua vida pessoal com esse assunto. Então eu fico pensando assim, por que eu guardo determinados livros? Por que alguns livros eu tenho pena de doar? Por que alguns livros eu tenho medo de doar, de passar adiante? E eu acredito que muitos desses livros são livros que contam a minha história. Eles estão relacionados a um marco na minha vida e eles me fazem relembrar de quem eu fui, até mesmo, por exemplo, em um período em que eu esteja me sentindo mal, para baixo, me sentindo desanimada, pensando assim, quem eu sou na fila do pão, o que eu vim fazer nesse planeta? Sabe aqueles questionamentos de vida que a gente passa? Acho que todo mundo passa. E muitas vezes eu começo a revisitar o meu passado e eu penso, poxa, eu já fiz isso, já fiz aquilo, olha esses livros, eu participei desse evento, eu estudei sobre esse assunto, eu entendo sobre esse assunto. Isso muitas vezes me ajudou a relembrar quem eu era. Mas aí eu penso de uma forma um pouco mais objetiva, tirando todo o emocional, deixando aqui de lado. Eu preciso desses objetos para me fazerem lembrar da minha própria história? Eu percebi que guardar esses objetos não é a mesma coisa que honrar o meu passado, que relembrar quem eu sou. E talvez deixar que esses livros sigam para outras pessoas que vão fazer um bom uso dele seja a verdadeira forma de honrá-los e de honrar também o meu passado. Quando eu fiz o mestrado, que eu pesquisei sobre livros sagrados, né? E a minha pesquisa foi justamente sobre o objeto livro, que carrega toda aquela sacralidade, e quando esses livros passam para o digital, será que o digital também carrega essa sacralidade? E aí eu fui fazer pesquisa aqui no Brasil, fui para a Índia também pesquisar sobre isso, o que os indianos pensam sobre seus livros sagrados. E essa foi a minha dissertação do mestrado, essa foi a minha pesquisa do mestrado. E o que eu achei muito interessante, e o meu orientador, o Márcio Gonçalves, sempre falava, é que um livro, ele não carrega apenas o conhecimento, o que está escrito nele. Ele carrega um monte de outros sentidos. Ele carrega o afeto, ele carrega emoções, ele carrega lugares, cheiros, fases da vida, identidades. Não é apenas o que está escrito nele. Um livro carrega história, além de suas palavras. E se a gente parar para pensar, um livro com anotações na margem é quase como um diário. E eu estou compartilhando isso com vocês porque eu estou no momento de novamente separar muitos livros para me desfazer, para doar, para talvez vender, não sei. E eu quis trazer essa reflexão para vocês. Eu sei que tem pessoas que me assistem aqui que têm uma biblioteca imensa, tem livros e livros em suas prateleiras e amam isso, que cuida da sua biblioteca, que tem prazer de olhar para aqueles livros todos como se fosse a história da vida, uma linha do tempo de sua vida. E eu admiro muito isso. E principalmente para pessoas que têm, às vezes, um quarto que sirva como escritório e que ali monta sua biblioteca. Tem livros que a gente comprou e a gente nunca leu. Às vezes nunca vai ler. E a gente sabe que nunca vai ler. Tem livros que a gente comprou, nunca leu, mas que a gente tem muita vontade de ler. Eu acredito que cada livro provoca uma sensação diferente na gente. E é legal a gente analisar, quando for fazer esse destralhe, ou melhor, esse desapego, analisar livro por livro, porque cada um vai tocar na gente em um ponto diferente. E nesse meu desapego que eu tô fazendo agora, eu estou realmente sendo muito mais objetiva, muito mais pragmática. Eu estou querendo, de fato, não colocar a emoção na frente, porque eu não tenho muito espaço. O que eu tenho aqui são algumas prateleiras, alguns armários, e o que eu reparei é que muitos livros que eu tinha
por não caberem aqui, eu guardava dentro de caixas ou de sacolas de papel. E eu parei e pensei assim, eu estou apenas acumulando esses livros, não faz sentido tê-los aqui. Eu não penso em ter futuramente uma super biblioteca para expor todos os meus livros. Eu acho que seria um trabalho que não combina muito comigo, mas eu acho lindo quem tem uma estante inteira, prateleiras, uma parede inteira cheia de livros. Eu acho muito maravilhoso. Mas isso não faz parte da minha realidade. Então eu prefiro admirar isso nos outros, nas pessoas que gostam disso e têm essa disponibilidade, ou até mesmo que transforma a sua sala em uma biblioteca. Eu prefiro admirar essas pessoas do que fazer aqui em casa. Então isso já é uma coisa resolvida aqui dentro de mim e tá tudo bem. Então, como eu não tenho muito espaço, eu preciso desapegar também, porque eu tô sempre comprando livro. Como eu faço doutorado e eu pesquiso temas bem específicos, principalmente sobre Índia, quando eu fui para a Índia nas 2 vezes, eu trouxe malas de mão cheias de livros. E, gente, na Índia o livro é muito barato pra gente, né? Convertendo a moeda, eu tenho um livro que, por exemplo, ele custou 1000 rúpias, que é mais ou menos R$60, que foi o livro mais caro que eu comprei na Índia. Eu tenho livros acadêmicos que eu comprei para o meu mestrado que custaram R$5, R$3, R$2. Sim. E esses livros de difícil acesso, porque se eu for comprar hoje, se eu pedir para importar, se eu comprar na Amazon Internacional, por exemplo, eu vou gastar mais de R$200 com um livro desse. Então, esse tipo de livro eu guardo. Esse tipo de livro é um livro que eu vou usar sempre para o meu trabalho, como professora de yoga, como pesquisadora também sobre esses assuntos indianos. Então, são livros acadêmicos. Eu tenho essa categoria de livros acadêmicos que eu não mexo neles, porque eu sei que eu vou precisar usá-los. Esses são os intocáveis. Mas eu tenho também livros de momentos da minha vida. Eu tive momentos estudando, por exemplo, teologia. Comecei a graduação de teologia. Eu não cheguei a me formar, falta um semestre, mas eu tô com outros projetos, né? O meu doutorado, por exemplo, tomou uma proporção grande na minha vida. Eu tenho hoje muitos livros religiosos que não fazem tanto sentido mantê-los comigo hoje, porque eu não tô mais nessa vibe. Já passou esse meu momento. E eu posso muito bem também comprar livros digitais se eu precisar de um livro específico. Então eu olho para os meus livros e penso, quem eu sou hoje? Esses livros aqui específicos, por exemplo, eles fazem parte de uma Camille que não existe mais hoje. Eu mudei, a gente muda o tempo todo. Eles fazem parte sim da minha história, mas hoje eles apenas me fazem relembrar quem eu fui no passado. E na prática, eles não estão fazendo mais tanto sentido. Então, esses livros eu acabo me desapegando. Então, uma coisa que eu fiz recentemente foi separar muitos livros para doar. Eu separei, na verdade, 4 sacolas de papel, daquelas tipo de loja de roupa, sabe? Foram 4 sacolas, eu já tinha feito isso anteriormente, há uns 2 anos mais ou menos. Eu doei muitos livros de yoga para uma amiga também, que era professora de yoga. Não me arrependo. Essa é a coisa mais legal. Eu nunca me arrependi de nenhum livro que eu tenha doado. Se eu não preciso desse livro há mais de 1 ano, 2 anos, e ele não faz parte dos meus livros relacionados à minha pesquisa, então eu cheguei nesse ponto de abrir espaço. Eu acredito que os livros precisam circular também. Se eles não estão sendo úteis nesse momento, ou para minha pesquisa, ou para desenvolvimento pessoal, eu vou dar tchau. Mas tem um detalhe também, eu não tenho muito hábito de ler romances, livros, né, literários, e sempre que eu quero ler algum livro, sei lá, algum livro que esteja na moda, tá todo mundo lendo, e eu tenho vontade de ler, eu acabo procurando no Kindle e eu leio no Kindle. Quando acaba, acabou. Eu não tenho aquele volume de um livro lido que eu não vou querer ler de novo aqui na minha estante só para atuar como uma identidade. Então a minha ideia agora, e eu estou nesse processo, tá? Não foi uma coisa concluída. A minha ideia é que eu tenha aqui apenas livros que eu possa sempre consultar. Então, algumas coisas que eu refleti que eu quero passar para vocês, que é o seguinte: guardar livros não é a mesma coisa que guardar sabedoria ou conhecimento. Eles são um símbolo do conhecimento, mas a gente pode guardar esse conhecimento de outras formas sem precisar desse objeto. Outra coisa também que eu pensei é que nós não somos os objetos que acumulamos. Nós somos aquilo que nos toca e que nos transforma. Nós somos o produto disso tudo que passou na nossa vida. Deixar esses livros irem embora também é uma forma de reverenciá-los, é uma forma de honrar aquilo que nós fomos. E aí eu vou deixar um questionamento para você.
Você guarda seus livros por medo de esquecer quem você foi? Por medo de esquecer a sua história? Eu quero que esses livros que eu esteja desapegando também façam parte da história de uma outra pessoa. E que faça feliz, que leve conhecimento e que eles possam circular. E não pensem que é fácil. Eu, que sou apaixonada por livros, pelo objeto livro, por tudo que ele carrega de significados, não é fácil. Não é fácil me desapegar. Mas eu também preciso liberar espaço para novos livros chegarem, para novos conhecimentos chegarem. E era isso que eu tinha para falar com vocês. E eu quero saber também da sua opinião sobre isso. Podem ser legais, podem contar aqui nos comentários como é que vocês lidam com seus livros físicos, se vocês leem também no digital. E a gente pode fazer um bate-papo no próximo vídeo sobre os livros digitais. Então tem gente que odeia digital, só lê no físico, tem gente que odeia o físico, só lê digital, tem gente que lê nos dois. Eu, por exemplo, eu leio no Kindle, leio livro físico, cada um tem um jeito diferente de ler, cada um tem uma categoria de livros na minha cabeça. Você tem apego emocional aos seus livros ou você simplesmente deixa aí? Me conte aqui nos comentários. E se você gostou desse assunto, deixa seu like, se inscreve também no canal para receber novos conteúdos. E é isso, até a próxima. E bom desapego!